Nós vivemos uma época pós-pandemia, uma época onde o grau de ansiedade da população aumentou bastante. Uma época onde os sintomas, os acontecimentos pós-pandemia vêm aparecendo agora. Entre eles, a gente vê depressão e a gente vê pânico, síndrome do pânico. Então, eu sou o Dr. Roque Marcos Savioli, eu sou cardiologista, sou cardiogeriatra, sou clínico geral e o objetivo de conversar com vocês é justamente esclarecer tudo aquilo que se fala hoje sobre síndrome de pânico, transtornos de ansiedade, que a gente sabe que hoje esses fatores, eles integraram o rol dos fatores de risco para as doenças do coração, os chamados fatores psicossociais. A síndrome do pânico, até uma época atrás, eu me lembro na minha época de faculdade, mesmo na época de residência, a gente não conhecia síndrome do pânico, esse nome. A gente conhecia, vamos dizer, síndrome neurovegetativa, histeria, chamava de PT, quer dizer, eram alterações assim, psíquicas com manifestação somática tão importante que a pessoa procurava realmente pronto-socorro. A gente procurava os serviços de emergência, o cardiologista, é o que acontece hoje. Na síndrome do pânico, a síndrome do pânico é um transtorno da ansiedade e pode começar com ataque de pânico. O ataque de pânico é uma situação que quase todo mundo já passou, vai passar por ela. Na verdade é uma reação de luta-fuga. Uma reação normal, né? Faz parte do nosso psiquismo, né? Quando você leva um susto, tem um estresse maior, então você desenvolve, descarrega alguns hormônios no sangue que geram sintomas e condições que depois, quando se tornam crônicas, pode caracterizar a síndrome do pânico. Mas tudo se baseia numa reação de luta-fuga. Tá? O homem das cavernas, quando ele saía para caçar, ele podia ser a caça, podia ser o caçador, né? E ele tinha que estar preparado, ele tinha que estar focado, estressado. Para isso, o coração batia mais rápido para mandar mais sangue para o corpo, né? Principalmente para os membros e para os braços, né? Para os membros para ele poder correr, para os braços para ele poder brigar. Com isso, o sangue ele se dirigia, dirigindo-se mais para os músculos, ele foge da periferia, foge da pele. Então a pele fica pálida e a pele com sudorese, com suor. Então a mão fica gelada e com suor frio. Esse suor também no corpo inteiro também tem uma lógica, né? Porque se ele fosse lutar, ele ficaria escorregadio também. Então veja só, toda a natureza contribuindo para isso. Por outro lado, como ele estava estressado, focado, ele podia estar com a abertura dos olhos mais maiores, com isso a luz entrando mais podia dar alterações visuais. Ele tinha que respirar mais rápido, né, para mandar mais oxigênio para o corpo. Então tudo isso caracterizava uma região de luta-fuga. Então o coração tum, respirando mais, a mão fria, dor muscular, diarreia, vômito, podia acontecer isso. Só que a hora que ele voltava para a caverna, acabou, né? Parou. Então isso é uma reação de luta-fuga que pode acontecer, pode ser uma crise, um ataque de pânico que a gente tenha. Agora, a síndrome de pânico se caracteriza por isso ser frequente, né? Por isso se repetir a todo instante, né? Então o indivíduo que começa com uma dor torácica, dor no peito, achando que vai ter um ataque cardíaco, começa a formigar a mão, começa a formigar a língua, formigar o corpo,
Tá? Começa o coração a bater depressa, começa a ter falta de ar, começa a ter tontura, parece que não está vivendo uma realidade, parece que está vivendo um filme e acha que vai morrer. O que ele faz nessa hora? Sai correndo, vai para o pronto-socorro, chega no pronto-socorro, o pessoal examina, faz exame, faz isso, faz aquilo, olha, não tem nada, vai para casa, toma um remedinho para dormir e pronto. E a pessoa sai fracassada, né? Sai até humilhada, porque as pessoas, os médicos, as enfermeiras, o pessoal de atendimento, vê que aquela situação não é tão grave e às vezes até trata mal a pessoa. E ela volta para casa. Acontece, volta à noite, tem de novo, o marido tem que levantar e levar, o pai tem que levar a filha para o pronto-socorro, e fica nesse dia a dia, nessa rotina tão ruim, que a pessoa vai começando a ficar desacreditada de tudo. Primeiro, desacreditada dos médicos, né? Que ela chega e fala, não é possível, eu devo ter uma doença tão grave que ninguém descobre o que eu tenho. Segundo, ela chega no pronto-socorro, vê os jovens atendendo, ela fala, não, esse pessoal não deve saber o que eu tenho, não é possível. Aí chega no momento que ela faz exames, ela faz isso e só aquilo, ela começa a entrar em depressão, porque ela começa a se sentir culpada porque está atrapalhando a vida das pessoas. Ela começa a se sentir culpada porque ela perde emprego, começa a faltar no emprego. Então é um transtorno para a pessoa, essa síndrome do pânico. O nome pânico veio da Grécia antiga, né? E tinha lá o deus Panicon, que era entre aspas, né? Era um corpo de animal e cabeça de gente, de homem, que aparecia nas plantações e fazia com que as pessoas ficassem com pavor, horror, por isso chamou síndrome do pânico. E aí tem essa crise de pânico, depois a pessoa começa a evitar de frequentar lugar que tem bastante gente, porque ela começa a pensar assim, se eu tiver alguma crise no meio desse pessoal, por onde que eu vou fugir? Para onde que eu vou? Então ela não vai nas igrejas, se vai na igreja fica na porta, não gosta de ir shopping, sabe, se sente mal, porque fica sempre preocupada em ter uma crise. Por exemplo, o elevador tem medo de altura, para ela estar na altura, ela começa a olhar e falar, tem medo que ela vá se jogar. Então, são várias situações que vão acontecendo. Eu atendo muita gente com pânico, porque como eu falei, quando a pessoa tem uma crise de pânico, ela procura o cardiologista e ela vem comigo. Muita gente, jovem, mais velhos, até pessoa com 90 anos já atendi com crise de pânico. E as pessoas ficam complicadas, né? se sentem humilhadas também, né? E elas não vão em nenhum lugar, elas têm medo de estar em automóvel, tem medo de ter uma crise no meio de um túnel. Sabe, o trânsito para no túnel, é um sufoco, é um transtorno, começa a ter a crise. E sempre acha que vai morrer, num passo de 2 horas eu vou morrer. A sensação de morte iminente é muito grande. E como eu disse, a pessoa procura o cardiologista, a gente tem que afastar primeiro qualquer coisa que tenha uma relação física. Não pode de início achando que é pânico, que é isso, não. Porque existem uma confluência das coisas. Tem um estudo mostrando que 6% das pessoas com pânico, elas também têm problema cardiológico. Então aquela dor no peito que ela sente, não que antes de você atribuir que seja pânico, que seja uma forma de chamar atenção, tem gente que acha isso, acha que pânico é uma forma de chamar atenção, mas não é doença mesmo. Mas tem situações que há confluência das coisas. Mas afastado todas as causas de origem física daquele problema, sabe, da dor, não, você tem que fazer exame de sangue, tem que fazer exame de colesterol, glicose, tem que fazer eletrocardiograma, tem que fazer eletrocardiograma de esforço, ou até angiotomografia para resolver o assunto de vez, né? Quando é pessoa de mais idade. Tem que fazer ecocardiograma, quer dizer, tem que fazer um rastreio total dos fatores de risco.
Quer dizer, tem que fazer o cálculo do risco da pessoa antes de atribuir a um problema psicológico. Tudo bem, afastado isso, vamos tratar o pânico.